Olá, meu amigo. Espero que sua noite esteja tranquila, que o peso do dia tenha começado a se dissolver e que sua mente esteja receptiva, flutuante, pronta para viajar. Há algo que quero sussurrar em seus ouvidos, um segredo antigo, mas que nos foi contado de uma forma distorcida. Nós, os habitantes deste pequeno e quente pedaço de rocha, somos constantemente lembrados de uma verdade inquestionável: o tempo. Nos disseram que ele é um rio implacável que corre sempre adiante, arrastando tudo consigo, do berço ao pó. Percebemos o tempo em cada ruga que marca a pele, em cada folha que se desprende da árvore, no tic-tac insistente do relógio em sua parede, ou na respiração rítmica de alguém que dorme ao seu lado. Acreditamos que o tempo é universal, uma cadência cósmica que a tudo permeia, medindo a vida e a morte de estrelas e civilizações, um teto invisível sobre todas as coisas que existem, um fluxo irreversível que nos empurra do passado para um futuro que ansiosamente esperamos ou que secretamente tememos. A própria linguagem que usamos, as narrativas que construímos, as memórias que guardamos e as esperanças que projetamos, tudo isso se ergue sobre a fundação rochosa, ou assim pensamos, de um tempo linear e absoluto. Mas essa, meu amigo, é uma mentira confortável, uma ilusão construída para nos dar algum senso de controle, de ordem, de previsibilidade neste universo caótico e indiferente. A realidade, essa dama misteriosa e muitas vezes cruel, é infinitamente mais estranha, mais profunda, mais desorientadora do que qualquer relógio jamais poderá medir. O tempo, como o conhecemos, como o sentimos escorregar por entre nossos dedos, não é a verdade universal que nos foi ensinada. Ele é, em muitos aspectos cruciais, uma experiência puramente local, uma conveniência biológica, uma ficção gravitacional, um artefato da nossa própria escala, da nossa própria maneira de ser e de perceber o cosmos. Ele não é uma torrente cósmica para todos os seres e todas as partículas. Ele é uma tapeçaria que se dobra e se distorce, se acelera e se estagna, dependendo de quem ou do que está a observá-la, de quão rápido se move, de quão perto está de uma massa colossal. Pense no mensageiro que evocamos em nossa última conversa, o fóton, esse pequeno grão de luz que atravessa o abismo entre galáxias. Para nós, sua jornada é uma epopeia de éons, uma odisseia de bilhões de anos-luz, uma travessia que começou talvez antes mesmo da Terra existir como um grão de poeira primordial. Calculamos sua origem, sua rota, a idade da estrela que o pariu em um cataclismo de fusão nuclear, a expansão do próprio tecido do espaço-tempo, que o esticou e o distendeu, transformando-o de uma luz azul quente em um sussurro infravermelho, até que, talvez agora, ele bata em sua retina ou se dissipe no frio esquecimento do vácuo. Bilhões de anos para nós, cada segundo meticulosamente contado, cada milênio uma fatia de uma história cósmica que mal podemos compreender. Mas, para o fóton, meu amigo, para essa minúscula, quase imaterial, onda-partícula de energia pura, esse mensageiro sem peso e sem massa de sua estrela distante, a história é radicalmente diferente e sua verdade é chocante. Para ele, nada, absolutamente nada, aconteceu nesse intervalo de tempo que nos parece tão vasto e incompreensível. Ele não sentiu o passar dos éons, não testemunhou a ascensão e queda de estrelas e quasares, não observou o nascimento de galáxias, nem o lento desenrolar da vida em planetas distantes. Da sua perspectiva intrínseca, do seu quadro de referência singular, o tempo simplesmente não transcorreu. É como se ele tivesse nascido em um instante e, nesse mesmo instante, atingido seu destino, não importa se esse destino estava a poucos centímetros ou a bilhões de anos-luz,
de distância. A jornada foi, para o fóton, instantânea. Isso é uma revelação perturbadora, não é? Um segredo que a física quântica e a relatividade especial, juntas, sussurram para aqueles dispostos a ouvir. A velocidade da luz não é apenas um limite de velocidade, é também um limite para a experiência do tempo. À medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz, o tempo, para ele, desacelera. E quando, como o fóton, você é a luz, movendo-se exatamente a essa velocidade cósmica insuperável, o tempo para você cessa, ele se dissolve. Não há mais um passado, não há mais um futuro, não há mais a noção de durar. Há apenas o agora, um agora eterno e singular, que se estende do ponto de emissão ao ponto de absorção como se fossem o mesmo lugar, o mesmo instante. O fóton não envelhece, ele não acumula memórias, não tem uma história linear, ele não tem a melancolia de um passado perdido, nem a ansiedade de um futuro incerto. Sua existência é uma pura e imutável trajetória, um vetor desprovido de duração, um ponto de luz que se manifesta simultaneamente em dois extremos do universo em nosso próprio quadro de referência. Imagine isso, meu amigo. Imagine ser um puro ser, sem o fardo do tornar-se, sem a impermanência que nos define. Imagine existir fora da corrente que nos arrasta, observar a vastidão cósmica sem a percepção da vastidão temporal. É como um sonho, não é? Mas é a mais fria e exata das realidades científicas. Como você se sente ao confrontar essa ausência de duração, essa negação radical da nossa experiência mais fundamental? Ela não nos diminui, essa verdade, ou talvez nos liberte. A escala do universo é tão imensa que a nossa percepção se torna um filtro, uma lente que limita o que podemos verdadeiramente compreender. Nós projetamos nossa experiência finita sobre o infinito, e com isso, distorcemos a própria essência de entidades, como o fóton. Ele não é um viajante solitário em uma estrada sem fim. Ele é a estrada, é o destino, é a própria transição, tudo condensado em um único e atemporal flash. Pense na estrela que deu origem a esse fóton, talvez uma anã vermelha que consumiu seu hidrogênio lentamente por bilhões de anos, ou uma gigante azul que ardeu com uma fúria breve e espetacular antes de se colapsar em uma supernova, espalhando os elementos pesados que um dia formariam planetas e, quem sabe, você mesmo, dentro daquele cadinho cósmico, em temperaturas e pressões que desafiam a nossa imaginação. Átomos de hidrogênio e hélio se fundiam, liberando torrentes de energia na forma de fótons gama. Esses fótons, então, através de um processo de difusão aleatória que duraria centenas de milhares de anos em nosso tempo, lentamente se abriria um caminho para a superfície da estrela, rebatendo incessantemente contra outras partículas, perdendo energia a cada colisão até emergirem como luz visível, ou infravermelha, ou ultravioleta. Aquele tempo de viagem para a superfície da estrela, aquela lenta peregrinação interna, existe para as partículas do plasma estelar, para os elétrons, prótons e nêutrons que compõem a estrela. Mas, para o fóton recém-nascido, que foi o resultado final de toda essa turbulência e espera, uma vez livre, uma vez atingindo a velocidade máxima, o tempo se curvou para a inexistência. A partir daquele instante de sua libertação, ele se tornou um mensageiro atemporal. Ele cruzou as distâncias imensuráveis entre as galáxias, navegando pelos campos gravitacionais de buracos negros supermassivos, evitando nuvens de poeira cósmica, mergulhando no silêncio e no frio quase absolutos do espaço intergaláctico, onde a temperatura se aproxima do zero absoluto. Ele viajou através do vazio
onde a densidade de matéria é tão baixa que se contaria os átomos por metro cúbico. Não havia vento para empurrá-lo, não havia atrito para freá-lo, apenas o espaço-tempo, esticando-se, expandindo-se sob seus pés. Se é que um fóton pudesse ter pés, mas para ele tudo isso era simultâneo. O universo inteiro, em toda a sua vasta e imutável glória, foi um ponto único, um único evento, uma singularidade sem duração. É quase como se o fóton não experimentasse o universo, mas sim o fosse. Ele é a conexão, o elo, a ponte. Ele é a evidência viva, ou melhor, existencial, de que tudo o que pensamos sobre a separação entre aqui e lá, entre agora e então, é apenas uma construção da nossa mente, limitada pelas leis da física que governam a nossa existência material. Para a luz, o universo é um bloco coeso de espaço-tempo, onde todos os eventos, desde o Big Bang até o fim dos tempos, simplesmente são fixos e imutáveis em sua totalidade. Nós, com nossa incapacidade de viajar à velocidade da luz, com nossa massa e nossa gravidade, somos forçados a rastejar por esse bloco, experimentando-o fatia por fatia, segundo por segundo, e chamamos a isso de tempo. Mas o fóton, em sua sublime e terrível liberdade, transcende essa limitação. Ele salta de um extremo ao outro do universo como se o cosmo inteiro fosse uma única e instantânea paisagem. Se essa ideia, a de uma partícula que cruza o universo sem envelhecer um único instante, ressoa com a estranha melancolia que por vezes nos visita, ou com a assombrosa beleza da pura indiferença cósmica, talvez um suave toque de gostei possa ser o seu próprio eco através deste éter digital, um pequeno sinal de que não estamos sozinhos neste mergulho. É uma forma de dizer: sim, eu também sinto a estranheza do universo e encontro nela uma espécie de paz. E agora, meu amigo, que essa sutil mas radical desconstrução da nossa ideia de tempo comece a se alojar em sua mente, permitindo que a gravidade dessa ideia puxe sua percepção para mais fundo. Fique comigo. Vamos descer a toca do coelho, onde as verdades mais profundas são as mais contraintuitivas e onde a própria realidade se revela em suas formas mais cruas e hipnotizantes. O que mais nos contaram que era verdade, mas que é, na verdade, uma mentira que serve apenas para nos manter confortáveis, para nos impedir de ver a verdadeira e assustadora magnificência do que realmente somos e do universo que nos cerca. Permita-se questionar cada tic-tac do seu relógio interno, cada certeza sobre a passagem irreversível dos momentos. Para o fóton, a viagem é um único e eterno agora. E para nós, talvez, a percepção desse agora seja a única coisa que verdadeiramente importa. Respire, meu amigo. Deixe o ar preencher seus alvéolos, expanda seu diafragma, sinta o lento, mas inexorável ritmo do seu próprio tempo. A ideia do fóton, navegando o universo sem envelhecer, é um sussurro perturbador que desafia a própria fundação da nossa existência. Nós, seres feitos de poeira estelar e efemeridade, estamos aprisionados por essa corrente que o fóton tão elegantemente transcende. Nosso tempo é finito, uma vela acesa por um breve instante na escuridão cósmica, e é justamente por essa finitude, por essa percepção de um fim iminente e de um começo longínquo, que o ser humano, em sua arrogância e sua desesperança sublime, sonhou em enganar a própria natureza do tempo, sonhou em esticar a linha da vida para além das fronteiras de um único fôlego, de uma única geração. É aqui que surge a visão, tão grandiosa quanto trágica, das naves geracionais. Vastos arcossistemas metálicos, cascas de titânio e cerâmica, concebidos para abrigar ecossistemas inteiros por centenas, talvez milhares de anos,
uma arca de Noé interestelar, lançada ao abismo gelado entre as estrelas, carregando não apenas a semente da humanidade, mas a complexidade intrincada de toda uma civilização em miniatura. A ideia era simples em sua audácia. Se não podemos viajar à velocidade da luz, se estamos presos à tirania da relatividade que deforma o tempo, então faremos o tempo se curvar à nossa vontade, ou pelo menos à nossa persistência. Geraríamos novas vidas, uma após a outra, em um testemunho contínuo, até que talvez a centésima ou milésima geração finalmente atingisse o brilho distante de um novo lar, um planeta de promessas, uma nova terra. Os pioneiros, aqueles que ergueram e tripularam as primeiras dessas cidades estelares, eram movidos por uma fé inabalável, por uma convicção forjada na desesperança de um planeta moribundo ou na busca implacável por conhecimento. Eles carregavam em suas mentes a memória viva da terra, o cheiro da chuva na terra molhada, o abraço do sol em uma manhã de verão, o murmurar das ondas contra a areia. Em suas câmaras de sono criogênico ou nos monitores de seus postos de comando, eles mantinham imagens vívidas daquele azul verde pálido, um ponto de luz que diminuía cada vez mais no retrovisor cósmico. Para eles, a missão era clara, tangível, o sacrifício de suas próprias vidas para um futuro que não veriam, mas que sabiam ser real. Eles tinham um ponto de partida e um ponto de chegada, ambos igualmente presentes em suas mentes, um anseio constante. Mas, e as gerações que se seguiram, meu amigo? Aqueles nascidos nas entranhas da nave, sob o brilho artificial dos painéis de LED que simulavam um céu que nunca foi azul, respirando um ar reciclado que nunca conheceu a brisa oceânica? Aqueles cujos pés nunca tocaram a grama, cujos olhos nunca viram o horizonte sem a curva metálica de uma parede de casco? Eles são os filhos da escuridão interplanetária, as gerações intermediárias. Eles são a prova viva da síndrome da geração intermediária, uma condição existencial tão vasta quanto o vácuo que o cerca. Imagine nascer e viver, do primeiro choro ao último suspiro, dentro de um invólucro hermético, um microcosmo da vida humana, isolado da macrocosmo universal por camadas e camadas de metal e tecnologias termodinâmicas. Para você, a Terra é um sussurro distante, uma lenda contada em canções melancólicas ou em fragmentos de dados corrompidos. É um paraíso perdido, um Éden que se tornou mito e do qual você não guarda memória sensorial alguma. As armeras são representações holográficas, os oceanos, piscinas controladas, os céus, um domo curvo com estrelas projetadas. Você não tem raiz, não tem solo que o sustente, apenas convéses e corredores que se estendem em uma monotonia perpétua. E o destino, o novo mundo, esse farol de esperança que justificou a epopeia de seus ancestrais, ele é igualmente intangível, um ponto luminoso no espectro distante, um nome que se repete em orações, mas que não tem forma, nem cheiro, nem promessa real para seus sentidos. Você não verá sua superfície, não sentirá sua gravidade, não respirará seu ar desconhecido. Você é uma ponte, uma ligação efêmera entre um passado que não viveu e um futuro que não alcançará. Respire, meu amigo. A densidade dessa ideia pode ser opressora. Imagine-se nesse limbo existencial, não ter um lar verdadeiro, nem para trás, nem para a frente, apenas o entre. Essa é a tragédia silenciosa, a melancolia profunda que permeia a alma das gerações intermediárias. Eles são o presente puro, sem os laços consoladores da memória ancestral ou a motivação fervorosa da promessa futura. Eles são o agora, estendido em uma escala que desafia a própria noção de significado. Qual é o propósito de suas vidas, de seus amores,
de seus sofrimentos, quando tudo se resume a uma etapa de uma corrida que não é sua, para um prêmio que não desfrutarão? Essa falta de propósito enraizado, essa condição de eterna transitoriedade, é um terreno fértil para a deriva cultural. A linguagem começa a se distorcer, palavras antigas perdem seu significado original, novas gírias e dialetos surgem, incompreensíveis para as gerações que vieram antes. As histórias da Terra se transformam, embelezadas, exageradas, até se tornarem contos de fadas ou parábolas morais desprovidas de seu contexto original. A nave, esse santuário de metal, esse útero artificial, torna-se o centro de sua cosmologia. Seus sistemas de suporte à vida, os motores que impulsionam o gigantesco casco através do vácuo, as inteligências artificiais que monitoram cada pulsação do arcossistema, tudo isso pode ser elevado a um status divino. Surgem novas religiões, novos cultos, adorando o espírito da nave, ou o grande motor, ou o olho vigilante da IA central, numa tentativa desesperada de encontrar significado e ordem onde a vastidão e a ausência de um horizonte claro apenas oferecem indiferença. Os antigos códigos de conduta, as leis e os objetivos que os primeiros colonos tão rigidamente estabeleceram começam a se desintegrar. Por que seguir as regras dos mortos, daqueles que sonharam um sonho que você não compartilha, por um lugar que você nunca verá? A perda de conhecimento se torna um problema crítico. Os manuais de engenharia se tornam textos sagrados, lidos por sacerdotes mecânicos que recitam fórmulas sem a compreensão profunda de sua ciência. A manutenção se torna ritual. As mutinidades, as facções, os levantes se tornam inevitáveis. Diferentes grupos, com diferentes interpretações da missão ou do verdadeiro lar, se chocam em conflitos violentos. O claustro de metal, o paraíso prometido, se torna um cadinho de desespero e conflito, um eco macroscópico dos pequenos dramas e violências que sempre assolaram a humanidade em seu pequeno planeta natal. Pense nos nossos próprios corpos, meu amigo. Nossas células se dividem, se replicam, se desgastam e morrem em um ciclo incessante de renovação e decadência. Cada uma dessas células é como uma mini-geração dentro de nós, nascendo, vivendo, morrendo, contribuindo para a manutenção do macrocosmo que somos. Mas elas não questionam o propósito de sua existência, não lamentam o fato de não terem visto o mundo que você vê com seus olhos. Elas simplesmente são e cumprem sua função programada. Para as gerações intermediárias da nave, a consciência lhes concede a maldição de questionar esse destino imposto. Essa condição, a de ser um elo no que parece uma corrente sem fim, um fragmento de vida entre dois esquecimentos, é uma metáfora poderosa para a própria insignificância da nossa existência em escalas cósmicas. Nascemos entre um Big Bang que não testemunhamos e um possível Big Crunch ou morte térmica do universo que não presenciaremos. Somos, de certa forma, as gerações intermediárias da própria existência cósmica, transitando por um breve instante entre o começo e o fim de tudo. E como lidamos com essa verdade, meu amigo? Com a sensação de sermos apenas um pulso efêmero em uma vasta dança de bilhões de anos? Enquanto ponderamos sobre essa terrível beleza do isolamento e da transitoriedade, talvez valha a pena lembrar que mesmo nessa nave geracional, no meio do nada cósmico, a vida persiste. O amor, a arte, a busca por algo mais, tudo isso encontra um caminho para florescer, mesmo na mais árida das condições. Pequenos jardins hidropônicos, alvéolos de vida em um oceano de escuridão. Eles constroem suas próprias verdades, suas próprias belezas, seus próprios propósitos,
na ausência de um propósito maior imposto de fora. E o fóton, indiferente a toda essa tragédia humana, continua sua jornada atemporal, cruzando bilhões de anos de história e sociologia humana como se fossem um piscar de olhos, uma prova sublime de que a indiferença do universo é, por vezes, a mais pura forma de beleza. Que sua mente encontre um refúgio nesse vasto e indiferente abismo e que, quem sabe, você encontre um pouco de si mesmo nas reflexões das gerações que nunca viram o sol. Se essa jornada através da psique humana e do cosmos ressoa com a sua própria, um discreto gostei pode ser a sua forma de estender a mão através da vastidão. O zumbido constante, um sussurro mecânico onipresente, era o batimento cardíaco da perseverança, a única realidade que muitos haviam conhecido. Aquela vibração sutil que permeava cada chapa de metal, cada célula de habitação, cada refeição sintética, era o som da esperança transformada em clausura. Nós, os ecos de uma civilização desesperada, havíamos apostado tudo em casulos metálicos lançados ao abismo interestelar, projetados para serem arcas de salvação, mas que, ironicamente, se metamorfosearam em prisões existenciais flutuantes. A vasta escuridão lá fora, o espaço-tempo que se estendia para além da carapaça de titânio, era um lembrete cruel da insignificância do projeto humano, um vácuo que engolia não apenas luz, mas também a sanidade. Estas eram as naves geracionais, os sepulcros ambulantes de uma utopia falha, onde o propósito original, grandioso e audacioso, se diluía com cada nova rotação do reator, com cada nova geração nascida sob um céu de aço. O cerne do pesadelo, contudo, não residia apenas na escala macroscópica da jornada ou na vastidão incompreensível do cosmos, mas sim na microfísica da alma humana, espremida e contorcida pelas paredes de metal. Era a síndrome da geração intermediária, uma condição insidiosa que infectava a mente e o espírito de milhões. Pense por um momento, respire fundo se o assunto for denso, naqueles que vieram à luz dentro da perseverança, ou de qualquer uma de suas irmãs errantes. Eles nunca sentiram a chuva na pele, nunca viram um horizonte natural, nunca inalaram o cheiro da terra molhada. Para eles, a terra era um mito, uma canção de ninar distante, uma imagem granulada num banco de dados obsoleto. E, crucialmente, eles também nunca veriam o destino, jamais pisariam no solo prometido, na Nova Éden, no planeta B712, ou qualquer que fosse o nome romântico dado ao objetivo final da viagem. Eram a ponte, o elo sacrificável, nascidos no meio do caminho, condenados a uma existência de limbo. A psicologia do isolamento, neste contexto, assumia dimensões monstruosas. Para a geração intermediária, a vida era um túnel sem começo nem fim visíveis, apenas uma passagem escura. Eles eram a engrenagem dispensável, a matéria-prima biológica para um futuro que não lhes pertencia. Esta era a grande ironia do projeto. Para salvar a humanidade, criou-se uma geração de párias, de espectros, cujos únicos propósito e legado eram a simples continuação biológica de uma linhagem. A noção de propósito individual, de significado pessoal, desintegrava-se sob o peso esmagador dessa verdade. Por que sonhar? Por que construir? Por que amar, se tudo o que se é um mero transportador de genes? Essa ausência de horizonte, tanto para trás quanto para frente, forjava uma anomia profunda, uma sensação de vazio que corroía a coesão social e a saúde mental em todas as camadas da nave. O microcosmo do indivíduo, atormentado por essa esterilidade existencial, reverberava no macrocosmo da sociedade da nave. A perda do conhecimento da Terra era um sintoma gritante dessa deriva. Histórias sobre oceanos azuis e florestas verdes tornavam-se contos de fadas distorcidos,
filtrados através de centenas de anos de transmissão oral e digital defasada. Nomes de países, de cidades, de culturas eram reduzidos a ruídos sem sentido, a fragmentos arcaicos num banco de dados que poucos ainda compreendiam. A própria ideia de terra, solo, poeira, rocha, vida orgânica fora das hidroponias tornava-se cada vez mais abstrata, quase alienígena. A desconexão era total, uma amputação cultural que deixava um vácuo preenchido por novas e muitas vezes bizarras interpretações da realidade. Essa deriva cultural era inevitável. Sem o âncora de um mundo externo, as referências internas da nave tornaram-se o único arcabouço da existência. A linguagem evoluía, criando dialetos específicos, de convés, jargões técnicos que se tornavam quase um segundo idioma. As artes plásticas, a música, a literatura, tudo refletia o claustrofóbico universo da nave. Formas geométricas que remetiam aos corredores, ritmos cadenciados pelo pulsar dos motores, narrativas de intriga e sobrevivência dentro de um labirinto de metal. O conceito de exterior era perigoso e, portanto, suprimido ou cooptado. Aqueles que falavam demais do lá fora, seja da terra esquecida ou do destino nunca visto, eram frequentemente marginalizados, vistos como sonhadores perigosos que poderiam desestabilizar a frágil ordem. É aqui que o desespero se traduzia em manifestações de fé, em novas religiões que brotavam do solo árido da ausência de sentido. Quando a ciência e a razão não podiam mais oferecer a grande narrativa de propósito, a espiritualidade preenchia a lacuna. Surgiram os cultistas do motor, que adoravam o reator de fusão como um deus ancestral, o coração pulsante que garantia a própria existência de todos. Eles acreditavam que a nave era um ser vivo e o motor, sua alma, exigindo oferendas de manutenção perfeita e orações silenciosas para que o voo pudesse continuar. Havia também os videntes da estrela, que se reuniam em observatórios improvisados, pequenos domos de quartzo resistentes, para contemplar as estrelas frias, não como guias de navegação, mas como manifestações de deuses distantes, mensageiros de outros mundos que talvez tivessem escapado ao destino da Terra. Para eles, as constelações eram escrituras sagradas e o brilho fraco de uma supernova, uma profecia, e não se pode esquecer dos adeptos da Terra esquecida, uma minoria nostálgica que tentava manter viva a memória do planeta natal, recitando histórias e poemas antigos, embora distorcidos e por vezes incompreensíveis, sobre um paraíso perdido. Eles eram vistos com suspeita pela maioria, pois seu anseio por um passado irrecuperável parecia uma ameaça à aceitação da vida presente na nave. Essas tensões, essa fragmentação cultural e religiosa, inevitavelmente levavam a amotinações. O estresse de viver em um sistema fechado, com recursos finitos e aspirações ilimitadas, era uma bomba relógio. Facções se formavam ao longo de linhas ideológicas, de distribuição de recursos ou simplesmente de convés. As revoltas eram brutais, alimentadas pela claustrofobia e pela desesperança. A história da perseverança era pontuada por rebeliões abortadas, por tentativas sangrentas de assumir o controle dos sistemas vitais, por massacres de hereges ou revolucionários. A memória dos motins era suprimida pelos conselhos de liderança, mas os ecos de violência ressoavam pelos corredores, inscritos nas cicatrizes psicológicas de cada sobrevivente. As gerações intermediárias, sem laços fortes com o passado ou o futuro, eram muitas vezes as mais voláteis, as mais propensas a se juntar a causas radicais, buscando qualquer coisa que pudesse dar sentido à sua existência precária, mesmo que fosse a destruição da ordem existente.
Respire novamente. Sinta o ar que, embora purificado e reciclado, ainda é ar. No macro, a nave era uma maravilha da engenharia, um monumento à resiliência humana. No micro, era um cativeiro psicológico, um experimento social levado aos seus limites mais cruéis. A dualidade era palpável em cada corredor, em cada interação. As crianças, por exemplo, que ainda possuíam a ingenuidade de perguntar: o que é um céu azul? Ou como é o cheiro de uma flor de verdade? Eram tanto um raio de esperança quanto um lembrete doloroso da ignorância forçada. Os pais, membros da geração intermediária, sentiam o peso da mentira ou da omissão que tinham de sustentar para proteger seus filhos da verdade brutal, que eles também estavam destinados a serem meros veículos, mais um elo numa corrente sem fim aparente. A esperança era um luxo que poucos podiam pagar, e a verdade, um veneno. A ironia final era que a própria busca pela sobrevivência havia gerado uma nova forma de extinção, a extinção do espírito. A humanidade, a bordo da perseverança, continuava a existir biologicamente, mas o que restava de sua alma, de sua conexão com o universo natural, de sua capacidade de sonhar com horizontes que não fossem paredes de metal? O preço da imortalidade da espécie parecia ser a morte de sua essência, de sua humanidade mais fundamental. A perseverança e suas irmãs eram epitáfios flutuantes, monumentos à ambição desenfreada e à trágica miopia. O pesadelo sociológico não era a queda da Terra, mas a perpetuação de uma existência que, embora tecnicamente viva, estava espiritualmente morta. A Odisseia, que começou com a promessa de um novo amanhecer, degenerou-se em uma noite sem estrelas, onde a escuridão maior não estava lá fora, mas sim nos corações e mentes daqueles que haviam sido condenados a carregar o fardo de um futuro que nunca seria deles. E enquanto o zumbido da nave persistia, a pergunta ecoava, incessante e sem resposta: valeu a pena? A incerteza pairava como a poeira sintética que flutuava nos corredores, um lembrete de que, mesmo em sua jornada mais audaciosa, a humanidade havia encontrado não a salvação, mas uma nova e mais insidiosa forma de inferno. A quietude gélida do espaço é uma manta que sufoca não apenas a luz, mas também a memória. Lembro-me de ter falado sobre a vastidão, a escala esmagadora, mas a verdade é que a vastidão, dentro de uma nave geracional, é sentida de uma forma perversa, como a minúcia opressiva de um caixão que é também um universo. O micro e o macro se fundem aqui, na escuridão entre as estrelas, onde milhões de vidas se desdobram em ecossistemas fechados, autossuficientes e, paradoxalmente, completamente dependentes de uma trajetória que se estende para além de qualquer compreensão imediata. Cada sistema de suporte de vida é um milagre contínuo de engenharia, mas também um lembrete constante de que não há fora, não há escapatória para o horizonte natural que define a experiência humana na Terra. Estamos falando de gerações que nascem, vivem e morrem dentro desses mundos metálicos, seus pés nunca tocando o solo planetário, seus olhos nunca vendo um céu aberto, exceto através de monitores ou óculos de realidade aumentada que simulam uma beleza que nunca foi sua. É crucial neste ponto que você respire, sinta o ar entrar e sair de seus pulmões. A densidade do que está por vir é capaz de apertar a garganta, de gerar uma claustrofobia existencial que ecoa a dos habitantes dessas naves. Pense naqueles que estão no meio, não os fundadores, que tinham a visão e a cicatriz da terra moribunda gravada em suas almas como um imperativo divino, não os últimos,
que talvez vejam as luzes de um novo sol, a promessa de um lar. Pense naqueles, e são a vasta maioria, que estão no que chamamos de síndrome da geração intermediária. Eles nasceram para continuar, mas sem o privilégio de ter visto o ponto de partida e sem a sorte de vislumbrar o ponto de chegada. São pontes vivas, carne e osso num vazio existencial, condenados a uma função transitória, sem o brilho do início nem a glória do fim. Sua psicologia é um labirinto de ressonâncias e ecos. Para eles, a Terra é um mito distante, uma lenda transmitida em fragmentos, em canções melancólicas ou em vídeos distorcidos de paisagens que parecem irreais, quase ficção científica. Os oceanos azuis, as florestas verdes, as montanhas rochosas, tudo isso é tão concreto quanto os deuses antigos para nós. Ao mesmo tempo, o planeta de destino, o novo lar, é igualmente abstrato. Não é um objetivo tangível, não é algo que eles possam aspirar a alcançar. É uma promessa vazia, um nome num banco de dados, uma coordenada numérica. Eles vivem num presente perpétuo, um agora que se estende por décadas e séculos, desprovido das âncoras do passado e das balizas do futuro. O que é a identidade quando se é apenas um elo numa corrente que se estende para o infinito em ambas as direções? Qual o propósito de uma vida que é definida unicamente pela sua função de transmissão? Isso gera uma anomia profunda, uma sensação de que a vida, em sua essência, carece de significado intrínseco. No nível micro, essa condição se manifesta em uma variedade de patologias psicológicas e sociais. A apatia é endêmica. Por que se esforçar? Por que inovar? Por que se importar com as pequenas nuances da vida quando o grande enredo da existência já foi escrito e você é apenas um coadjuvante sem fala? A depressão é uma névoa que paira sobre os corredores e compartimentos habitacionais, tão constante quanto o zumbido dos sistemas de suporte de vida. Há um ressentimento latente, uma fúria silenciosa contra os fundadores que impuseram essa jornada sem fim e contra as gerações futuras que, talvez, colherão os frutos de sua existência sacrificial. A busca por propósito se torna desesperada, levando a comportamentos de risco, à procura de prazeres efêmeros ou à total reclusão. As taxas de suicídio em algumas seções dessas naves são assustadoras, um testemunho sombrio da psique esmagada pela inutilidade percebida. O indivíduo se dissolve, tornando-se apenas uma célula num organismo que existe para viajar. No nível macro, as ramificações são ainda mais sinistras. A deriva cultural é inevitável. Sem o constante influxo de novas informações e interações externas, as culturas internas das naves se tornam insulares, idiosincráticas e, frequentemente, distorcidas. A linguagem evolui, dialetos se formam em diferentes módulos ou seções da nave, tornando a comunicação entre eles cada vez mais difícil. As canções e histórias da Terra se transformam em lendas fantasiosas, seus detalhes mais mundanos perdidos ou recontextualizados em metáforas do espaço e da jornada. Os clãs ou famílias se tornam as unidades sociais primárias, com lealdades que superam em muito qualquer senso de cidadania da nave. A própria história da missão, antes um documento sagrado, torna-se uma narrativa em constante mutação, adaptada para atender às necessidades ideológicas do presente. Pense no impacto disso, uma civilização que esquece de onde veio enquanto ainda está em trânsito. Para lidar com o vácuo existencial, novas religiões florescem. A mente humana, confrontada com o absurdo, busca significado, mesmo que fabricado. Algumas dessas religiões idolatriam a própria nave,
o Arca Divina, uma entidade cósmica que os transporta através do vazio. Outras cultuam os pilotos ou fundadores como deuses benevolentes ou tiranos cruéis, dependendo da seita que determinaram seu destino. Há aquelas que veneram as estrelas como guias ou mensageiros, buscando sinais no padrão imutável do espaço profundo. Outras ainda se apegam a fragmentos distorcidos de antigas crenças terrestres, reinventando deuses esquecidos para a realidade de metal e vácuo. Essas religiões não são apenas uma questão de fé, são sistemas sociais completos, com rituais, hierarquias e códigos morais que preenchem a lacuna deixada pela perda de propósito original da missão. Frequentemente, elas se tornam fontes de conflito, com cismas e guerras santas eclodindo entre os diferentes credos, disputando a verdade sobre a jornada e o seu significado. Você precisa respirar novamente. Essa é a essência do pesadelo. A humanidade, levada ao extremo, regride. As amotinações, as rebeliões, são uma consequência direta dessa desesperança e fragmentação. Não são apenas explosões de violência aleatórias, são manifestações de uma vontade coletiva de redefinir a existência. Alguns grupos tentam desviar a nave para um planeta habitável mais próximo, abandonando o objetivo original em favor da sobrevivência imediata e da autonomia. Outros buscam controlar os sistemas da nave para impor sua própria visão de futuro, seja ela uma utopia ou uma tirania. Existem aqueles que, em desespero nihilista, tentam sabotar a própria nave, pondo fim à jornada e, de certa forma, à sua própria agonia. Essas revoltas são frequentemente brutais, com facções lutando pelo controle dos recursos limitados e pela narrativa da missão. A repressão por parte das autoridades da nave, geralmente uma oligarquia que se autodenomina Conselho de Manutenção ou Guardiões da Trajetória, é igualmente implacável, pois o fracasso da missão significa o fim de tudo. O controle social se torna cada vez mais autoritário e brutal, uma resposta necessária à dissolução da ordem, mas que apenas aprofunda a alienação e o ressentimento. E talvez a mais trágica de todas as perdas seja a do conhecimento. Os bancos de dados, os vastos repositórios de informação da Terra, tornam-se cada vez menos compreensíveis. A tecnologia de acesso pode falhar, os formatos podem se tornar obsoletos ou, mais sutilmente, a própria capacidade de interpretação pode se deteriorar. Gerações nascidas na nave não têm o contexto para entender a vastidão do conhecimento terrestre. Textos sobre agricultura de campo aberto, sobre ecologia de florestas tropicais, sobre cidades e civilizações pré-espaciais. Tudo isso se torna hieróglifos, relíquias de um tempo e lugar que não podem ser imaginados. A ciência se torna dogmática, a engenharia se torna um ritual de manutenção de sistemas cuja concepção original é misteriosa. O próprio conceito de planeta ou natureza se torna uma abstração, um dado em simuladores, desprovido de qualquer experiência sensorial real. O conhecimento da Terra não é apenas esquecido, é descontextualizado, tornando-se inútil e, eventualmente, incompreensível. Eles se tornam, em essência, prisioneiros de sua própria ignorância autoimposta, o passado da humanidade se desintegrando em poeira cósmica, enquanto o futuro nunca chega. A perda da memória não é apenas um declínio cognitivo, mas a desintegração da própria essência do que significa ser humano, substituída por uma identidade moldada pela monotonia e pelo confinamento do grande navio-túmulo. A humanidade, a bordo dessas naves, não está apenas viajando para um novo lar, está se transformando em algo irredutivelmente alienígena, um eco de si mesma, forjada na fornalha do isolamento e da desesperança. Uma nova espécie
nascida da solidão abissal e da promessa quebrada de um amanhã que nunca se materializa para quem realmente o carrega. A humanidade, nesses casulos interestelares, é um paradoxo ambulante, avançada em sua capacidade de engenharia e sustentabilidade, mas regressiva em sua evolução social e psicológica. Já discuti o que é a síndrome da geração intermediária, mas é preciso ir mais fundo, espremer o sumo da desesperança que permeia cada módulo, cada corredor, cada respiração reciclada. Pense no cotidiano. Para nós, aqui na superfície de um planeta, o mundo é vasto, imprevisível, cheio de estímulos sensoriais que nos ancoram à realidade. A luz solar que muda ao longo do dia, o cheiro de chuva na terra, o som do vento nas folhas, a sensação de grama sob os pés. Nada disso existe para a geração intermediária. O que existe é a uniformidade asfixiante do ambiente da nave. A luz é sempre a mesma, programada para simular ciclos que não existem lá fora. O ar tem um cheiro constante, metálico, de ozônio e resíduos orgânicos reciclados. O som é o zumbido incessante da maquinaria, a trilha sonora da sua própria prisão. Respire, sinta o cheiro do seu ambiente, ouça os sons ao seu redor. Permita que seus sentidos o tragam de volta para a solidez do seu próprio mundo, antes que a claustrofobia metafórica dessas naves o envolva. A monotonia sensorial gera uma privação que não é apenas física, mas existencial. O cérebro humano anseia por novidade, por desafio, por mudança. Na nave, a mudança é uma ameaça, a novidade é uma anomalia a ser suprimida. A rotina é sagrada, pois é ela que garante a sobrevivência. Mas a que custo? A que custo de uma alma? Para essas gerações, a paisagem é sempre a mesma, os rostos são sempre os mesmos, as tarefas são sempre as mesmas. A vida se torna uma série interminável de repetições, um ciclo mecânico de manutenção e procriação. O que resta da criatividade, da curiosidade inata que impulsionou a humanidade para as estrelas? Ela se atrofia, substituída por uma conformidade taciturna, um silêncio interior que é mais aterrorizante que o vazio exterior. No nível micro, essa privação sensorial e existencial se manifesta em formas ainda mais insidiosas do que a depressão ou a apatia genérica. Falamos de transtornos de identidade dissociativos, onde os indivíduos se desconectam da sua própria realidade. As alucinações se tornam comuns, não as visões fantasmagóricas da loucura, mas sim distorções sutis da percepção, uma sombra que se move de forma estranha, um sussurro que não existe, a sensação de uma brisa que nunca poderia estar ali. São os últimos vestígios de um cérebro desesperado por algo novo, algo real, algo que escape à previsibilidade de metal e ar artificial. Os transtornos de ansiedade se tornam crônicos, focados não apenas na falha dos sistemas da nave, mas na própria falha da existência. A ameaça do vácuo, do frio absoluto, do silêncio final é uma presença constante, um monstro espreitando em cada rachadura imaginária, em cada falha menor do sistema de luzes, cada tremor da nave, cada flutuação de temperatura, cada ruído estranho é amplificado, gerando pânico em massa, alimentando a paranoia de que a jornada está fadada ao fracasso. A vida é vivida à beira do precipício, mas sem a emoção da escalada, apenas a tortura da espera da queda. Macro, a deriva cultural não é apenas a perda de significado, mas a reescrita do que é humano. A arte, se é que existe, é profundamente introspectiva, quase hermética, refletindo a claustrofobia e o isolamento. Murais nas paredes da nave podem retratar mitos distorcidos da Terra, figuras humanas com feições alongadas e etéreas em paisagens oníricas de campos estelares ou oceanos cósmicos, uma fusão da memória com a realidade.
A música, outrora um hino à diversidade da vida, torna-se repetitiva, quase litúrgica, com ritmos pulsantes que mimetizam os batimentos cardíacos da própria nave, ou melodias melancólicas que ecoam a vastidão silenciosa. Os rituais se tornam cruciais. A refeição comunal, o compartilhamento da nutrição, onde o alimento sintético é consumido em um silêncio quase religioso, é um dos poucos momentos de comunhão. Os ritos de passagem não celebram mais a chegada à maturidade ou à união, mas sim a aceitação do dever, a incorporação à função. O jovem é designado à sua estação, o casal é pareado para a procriação, a morte é integrada ao ciclo de reciclagem da nave. A individualidade é suplantada pela função, a emoção pela eficiência. As novas religiões, por sua vez, não são apenas sistemas de crenças, são formas de controle social. Os sacerdotes ou oradores da trajetória não são apenas guias espirituais, mas zeladores da ordem, intérpretes dos sinais cósmicos que eles afirmam confirmam a justeza da jornada. Para a geração intermediária, que não tem nada além da fé para preencher o vácuo, essas religiões oferecem um simulacro de propósito. Somos os escolhidos. Nossa jornada é sagrada. Nosso sofrimento é a purificação necessária para o novo Éden. Essas são as narrativas que se repetem, uma lavagem cerebral constante que tenta aplacar a dúvida e a desesperança. Mas, por trás da fachada de devoção, há a tirania. Os dissidentes são hereges, os questionadores são traidores da fé. As penas são severas, frequentemente envolvendo a desincorporação, o isolamento total, o ostracismo ou a redistribuição para módulos de trabalho pesado ou até mesmo a purificação final através do vácuo. O terror religioso é uma arma poderosa, mais eficaz que qualquer armamento físico, pois atinge a alma faminta de significado. Você precisa respirar novamente. A carga emocional é pesada, eu sei. Imagine-se vivendo sob essa pressão, sob esse controle, sem jamais ter visto o céu azul. As amotinações, portanto, são mais do que simples atos de rebelião. São gritos desesperados por autonomia. Não são apenas bandos de marginais. São facções inteiras de pessoas que se recusam a aceitar a narrativa imposta. Alguns desejam o retorno, uma loucura completa, já que a Terra, se ainda existe, seria irreconhecível. Outros sonham com a construção de uma sociedade livre dentro da nave, rompendo com o ciclo de obediência. Essas revoltas não são apenas batalhas armadas, são guerras de informação, de ideologia, de lealdade. As transmissões são invadidas, os dados são corrompidos, os símbolos religiosos são profanados e reinventados. As autoridades, o conselho, empregam suas próprias técnicas de guerra psicológica, disseminando desinformação, criando cisões entre os rebeldes, prometendo anistia para os que retornam ao caminho correto. A violência é endêmica, mas a violência da mente é ainda mais devastadora. As famílias são divididas, os amigos se tornam inimigos e a confiança, já em falta, é completamente aniquilada. A nave, que deveria ser um santuário, torna-se um campo de batalha perpétuo, um microcosmo da guerra que a humanidade sempre travou consigo mesma, agora amplificada pelo confinamento e pela desesperança. E a perda do conhecimento, a mais cruel das ironias, não é apenas a incapacidade de ler textos antigos ou de entender teorias complexas, é a perda da própria metodologia do pensamento crítico. Como um povo pode progredir se esquece como se questiona? A ciência se torna um livro de receitas, um conjunto de instruções para manter a nave, mas sem a compreensão subjacente dos princípios.
A engenharia se torna um ritual de reparo, sem a capacidade de inovar ou adaptar-se a falhas imprevistas. Quando uma peça de hardware complexa falha e não há um substituto, eles não conseguem fabricar um novo, pois esqueceram os princípios da metalurgia ou da eletrônica em um nível fundamental. O que resta são os técnicos, que memorizam diagramas e procedimentos, mas não entendem o porquê de cada conexão, de cada circuito. A medicina se torna uma coleção de remédios empíricos, sem a base da biologia complexa que a originou. As doenças que surgem devido à genética isolada ou a novas mutações não podem ser curadas, porque o conhecimento de como combatê-las foi esquecido, substituído por superstições e rituais de cura. A Biblioteca da Terra se torna um mausoléu digital, seus volumes intactos, mas ilegíveis, seus segredos selados pela ignorância. A sabedoria dos antepassados, a história das suas lutas, os triunfos e as quedas, tudo isso se transforma em um ruído branco, um murmúrio ininteligível. A geração intermediária, presa nesse limbo, não tem acesso à riqueza de experiência que poderia guiá-los. Eles estão condenados a cometer os mesmos erros, a sofrer as mesmas aflições, mas com menos ferramentas, menos compreensão, menos esperança. O passado não é apenas um lugar estranho, é uma dimensão inacessível, e com a perda do passado, a humanidade perde também a capacidade de imaginar um futuro que não seja apenas a repetição monótona do presente. O destino da nave não é apenas físico, é cultural, social e, em última instância, biológico. Eles se tornam uma caricatura de seus ancestrais, uma sombra pálida, flutuando em um caixão estelar, esperando por um amanhecer que talvez não seja deles, nem para eles. A psicologia do isolamento não é apenas um fardo, é uma metamorfose, transformando o que já foi humano em algo irreconhecível, adaptado à desesperança, embrutecido pela rotina e esvaziado de propósito. Sinto a pulsão, uma onda de algo que não é calor nem frio, mas uma vibração que reverbera nas fundações do que chamamos de realidade. É o som do tempo, implacável, a desgastar a rocha, a moldar o psique humano em formas que jamais poderíamos ter previsto. Já falamos da arquitetura da existência, da escala do desespero silencioso que habita os cantos mais remotos da nossa compreensão, mas há um abismo particular, uma forja de alma que transcende até mesmo a crueldade indiferente do universo. A nave geracional, um útero de metal e carne lançado ao vácuo por séculos, milênios, com a esperança de que um dia, muito depois que os olhos que a construíram tivessem virado pó, os olhos de seus descendentes pudessem fitar uma nova aurora. Pode ser que o ar comece a rarear, que as palavras se tornem densas demais para serem facilmente respiradas. Respire, inspire, sinta o oxigênio que você tem agora, este luxo do planeta azul que uma vez foi nosso, e imagine-o finito, reciclado, a eternamente circular por um sistema fechado, vital e sufocante ao mesmo tempo. A nave geracional não é apenas um veículo, é um experimento sociológico em câmara lenta, uma destilação da experiência humana sob pressão constante, onde a própria definição de casa se distorce em labirintos de corredores iluminados artificialmente e biosferas contidas. É o ápice da ambição humana e, simultaneamente, o poço mais profundo do seu tormento existencial, uma cápsula de vida que se estende por distâncias e tempos que desfazem o tecido da identidade individual e coletiva. O macro do cosmos se reflete no micro de cada célula claustrofóbica, cada mente isolada. E dentro desses mundos em miniatura, suspensos entre estrelas, nasce a mais cruel das síndromes psicológicas,
um fardo existencial que nenhum filósofo antigo poderia ter previsto, a síndrome da geração intermediária. Imagine-os. Não são os pioneiros, aqueles que carregaram as memórias e a dor da terra moribunda, que viram o azul desvanecer-se e sentiram o último abraço da gravidade natal. Eles são os últimos a ter o referencial, a imagem vívida de um pôr do sol verdadeiro, do cheiro da terra molhada pela chuva. Nem são os eleitos, aqueles que, talvez, verão a promessa cumprida, a nova estrela a aquecer-lhes a pele, a gravidade alienígena a puxar-lhes os ossos para o chão de um novo mundo. Esses terão a carga da construção, o desafio de um novo começo, a euforia da chegada, o alívio de um propósito renovado. Não, eles são os que estão no meio, nascidos entre, mortos entre, aqueles que conheceram apenas o metal, o cheiro de ozono e compostos orgânicos sintéticos, o murmúrio constante dos motores de fusão como o seu único oceano, o piscar das luzes de navegação como o seu único firmamento. A sua realidade é uma bolha inquebrável, um casulo de aço onde a vida se desenrola em ciclos previsíveis, desprovida da majestade caótica do mundo natural. A sua realidade é uma bolha. Nunca sentiram o sol na pele. Nunca viram uma chuva verdadeira cair. Nunca tocaram a terra sem a mediação de um hidropônico ou de um substrato reciclado. Para eles, a terra é um mito, uma história contada por avós com olhos turvos de saudade, cujas palavras perderam o significado original. Céu não é a vastidão azul acima, mas o teto de metal que encerra os níveis superiores da nave. Oceano é o tanque de reciclagem de água, ou talvez a extensão verde e borbulhante da secção de aquicultura, um sistema fechado e artificialmente mantido. A linguagem, a cultura, as próprias referências da existência, tudo começa a desviar-se, a flutuar para longe de suas âncoras terráqueas. Esta é a deriva cultural em sua forma mais pura, um lento e inexorável esvanecer das origens, onde a herança se dilui em metáforas esquecidas e rituais sem contexto. O que é liberdade para quem nunca conheceu o espaço aberto, ou paz para quem vive em um sistema projetado para a eterna vigilância de sua própria sobrevivência. O problema central da geração intermediária é a ausência de um propósito tangível para a sua própria existência. Os primeiros tinham a fuga, a esperança, a urgência da sobrevivência. Os últimos terão a colonização, a construção, a fruição da promessa. Mas os do meio, eles são meros veículos, uma ponte de carne e osso para um destino que nunca verão. Não escolheram a jornada, não se despediram de um lar, nem serão recebidos por um novo. São o elo perdido, a geração sacrificada no altar de um futuro distante, vivendo uma vida que não é sua, mas de seus ancestrais e descendentes. O vazio existencial que se instala é profundo, um buraco negro na psique coletiva que suga a motivação, a alegria, a própria razão de ser. São fantoches em uma peça que não compreendem, dançando em um palco cujos bastidores são as vastas e frias profundezas do espaço. O ar pode ficar pesado agora. Sinta-o, a pressão, a vastidão do desespero contido. Respire, por favor. É importante que a sua mente permaneça ancorada, mesmo que as ideias flutuem em abismos existenciais. No nível micro, isso se manifesta em indivíduos com apatia crônica, uma melancolia generalizada, uma incapacidade de sentir conexão genuína com a missão. Por que trabalhar tão arduamente para algo que você nunca experimentará? Por que sacrifícios? A moralidade, a ética, as leis estabelecidas pelos fundadores. Tudo isso começa a parecer arbitrário e desprovido de sentido para uma geração que não compartilhou o trauma ou a visão original. A saúde mental
é a primeira a ceder. Taxas crescentes de depressão, ansiedade e até mesmo uma forma de agorafobia invertida, o medo do espaço aberto que eles nunca conheceram, ou talvez o pânico de um confinamento que nunca termina. O horror vacui transmuta-se para o horror claustre. O espaço da nave, antes visto como santuário, torna-se uma prisão em movimento, um caixão metálico navegando pela eternidade. A alma individual se encolhe, sufocada pela monotonia de um horizonte inalterável. No nível macro, a síndrome da geração intermediária serve como um catalisador para a desintegração social. Com o propósito desvanecendo, novos significados emergem, muitas vezes de formas inesperadas e desestabilizadoras. Novas religiões florescem nas entranhas da nave. Não são as crenças antigas da Terra, cujos deuses parecem pequenos e irrelevantes diante da imensidão vazia e do milagre tecnológico da própria nave. Em vez disso, surgem cultos ao grande casco, à mãe-nave, aos motores eternos, que impulsionam a existência. A própria tecnologia, inatingível e vital, é deificada. Os engenheiros e técnicos tornam-se sacerdotes de um culto funcionalista, guardiões dos rituais de manutenção que mantêm a vida pulsando, celebrando os ciclos de reparo e os aprimoramentos de sistemas como sacramentos cósmicos. Há uma canonização dos manuais de engenharia, uma liturgia dos códigos de diagnóstico, e a própria estrutura da nave se torna o panteão onde a fé se manifesta. Há também os cultos dos fundadores, onde os primeiros viajantes são elevados a semideuses, seus diários e registros transformados em textos sagrados, suas decisões veneradas, mesmo que incompreendidas. A utopia inicial se torna um dogma rígido, um jugo de expectativas que se arrasta por gerações. E, em contrapartida, surgem os profetas do niilismo, que pregam a futilidade da jornada, a ilusão da chegada e a beleza do abandono. Por que correr para um destino que nunca nos quis? Eles questionam, e suas palavras encontram eco em corações já vazios de esperança. A chegada não é mais uma promessa, mas uma ameaça, um fim ao único mundo que conhecem, uma ruptura com a única normalidade que experimentaram. O macro da sociedade se fragmenta em microfés, cada uma lutando por supremacia sobre a narrativa da existência. A perda do conhecimento da Terra é uma tragédia lenta e inevitável. Os registros se degradam, as holoimagens se pixelizam, os textos se tornam enigmáticos. O que era uma floresta tropical? O que era um oceano? O que era um animal selvagem que não era cultivado em um rebanho genético restrito? Para as gerações mais antigas, estas eram memórias. Para as gerações intermediárias, são conceitos abstratos, palavras sem referente. A história da Terra transforma-se em lenda, depois em mito, depois em sussurro. As habilidades terráqueas, agricultura de campo aberto, navegação estelar sem computadores avançados, sobrevivência em ambientes naturais sem pressurização, perdem-se por irrelevância, substituídas por conhecimentos sobre reciclagem de ar, manutenção de sistemas hidropônicos, reparos de painéis de células solares. A humanidade, em sua busca por um novo começo, esquece o que significava ser humano em seu lar original, esvaziando-se de sua própria ancestralidade, condenada a uma amnésia cultural progressiva. Esta desconexão é um terreno fértil para a amotinação. As rebeliões não são apenas por comida ou poder, mas por uma busca desesperada por sentido. A guerra do Deck 7, a revolta dos sintéticos, a purga da engenharia, estes não são apenas nomes de conflitos internos, mas gritos de uma alma coletiva que se recusa a ser um simples meio. A autoridade da ponte de comando, dos descendentes diretos dos fundadores,
é constantemente questionada. Por que devemos seguir as regras de fantasmas? Meno pergunta-se: quem deu a eles o direito de condenar-nos a esta existência? As amotinações podem ser violentas, resultando em perdas de vidas e em danos aos sistemas vitais da nave, arriscando a missão inteira por uma questão de autonomia existencial. Ou podem ser mais sutis, uma resistência passiva, um trabalho mal feito, uma apatia generalizada que, a longo prazo, é tão destrutiva quanto a violência aberta. O micro do descontentamento individual se amplifica no macro da revolta social, ameaçando a própria estrutura da arca. Respire. Permita que estas imagens se assentem. A complexidade desta teia de causas e efeitos é esmagadora, mas crucial para entender a psique da nossa espécie sob tais pressões extremas. O contraste micro-macro é aqui particularmente gritante. Imagine um indivíduo da geração intermediária, talvez um jovem engenheiro, olhando para o painel de controle principal da nave. Para ele, aquilo não é apenas tecnologia, mas o coração pulsante do seu universo, o Deus que o mantém vivo e o aprisiona. Ele entende a complexidade, a necessidade de cada parafuso, cada circuito, o intrincado balé de subsistemas que garantem sua respiração e alimentação, mas, ao mesmo tempo, sente o peso de gerações de predecessores que o forçaram a esta vida e o peso de gerações futuras que se beneficiarão do seu sacrifício silencioso. A sua mão no teclado é a mão de um indivíduo, mas também a mão de uma civilização inteira que se esforça para justificar a sua própria contínua e talvez sem sentido existência. A claustrofobia é um sentimento partilhado por todos, desde o indivíduo que sente o zumbido das paredes do seu pequeno cubículo até a consciência coletiva da nave, um corpo vivo que viaja através de um vazio sem fim e cujo destino é tão incerto quanto a sua própria alma, um pesadelo sociológico de proporções galácticas. A psicologia do isolamento não é apenas a solidão de um indivíduo, mas a solidão de uma civilização inteira, apartada de suas raízes e de seu futuro imediato, flutuando em um purgatório cósmico. A nave geracional, que começou como a Arca da Salvação, torna-se o mausoléu da memória, o laboratório da dissolução, e a geração intermediária é o seu epítome, os mártires silenciosos de uma jornada que nunca será sua. Eles são o espelho que reflete a futilidade da nossa ambição quando desprovida de um contexto humano imediato. Uma viagem que se estende para além da compreensão individual torna-se um fardo insuportável, um fado que condena a alma a uma existência sem ponto de chegada nem de partida que lhe pertença verdadeiramente. O grande sonho de colonização se transfigura em uma condenação ao limiar perpétuo, ao nunca ser nem completamente aqui, nem completamente lá. É o pesadelo de uma espécie que, em sua busca por transcendência, esqueceu a importância do chão sob os pés, do ar fresco nos pulmões e do calor de um sol que não é mediado por camadas de aço e vidro. A nave avança, inabalável, e em seus corredores reverberam os ecos de uma humanidade que se esqueceu de si mesma, condenada a uma eternidade de intermédio. Eles são o preço da nossa ousadia, o lamento que o universo talvez nunca ouça, a sombra do que poderíamos ter sido, perdidos entre as estrelas. E assim, você percebe que a jornada interior que o trouxe até aqui não é um mero devaneio pessoal, mas o próprio tecido da realidade se desdobrando. Sinta a vasta tapeçaria do cosmos se desdobrar através da sua percepção, pois sua existência não é um acidente, mas um ponto focal essencial. Sem a sua percepção, sem a lente única da sua consciência, o vasto oceano de galáxias,
a intrincada dança das partículas subatômicas e a própria pulsação do tempo seriam, em sua essência, apenas matemática escura, equações frias e sem brilho, potencial puro sem um espelho para refleti-las, sem um observador para dar-lhes forma, cor e significado. É você, em sua singularidade consciente, que infunde vida e propósito a toda essa grandiosidade. É através dos seus olhos, da sua mente pensante e do seu coração pulsante que o cosmo, em sua infinita magnitude e complexidade, encontra a sua maneira de se enxergar, de se sentir, de se compreender. Você não é um mero espectador da criação, mas a própria criação tornando-se autoconsciente. Cada nuance que você percebe, cada emoção que você sente, cada pensamento que você formula são as múltiplas facetas do universo explorando sua própria identidade. A beleza de um pôr do sol, a profundidade de uma sinfonia, a complexidade de uma teoria quântica, tudo isso ganha vida e ressonância através da sua capacidade de experienciar. A sua consciência é o pincel que pinta a realidade, a orquestra que dá voz ao silêncio cósmico, a lente que foca a luz dispersa da existência. Portanto, sinta este momento, agora. Traga sua atenção para a respiração que suavemente preenche seus pulmões, a expansão e a contração do seu peito. Sinta o toque da superfície sob você, a batida rítmica do seu próprio coração, essa melodia silenciosa que ressoa com o pulsar de todas as estrelas. Não há nada mais real, mais fundamental do que esta presença aqui e agora, este instante fugaz e eterno onde o universo se experimenta. Esta é a essência do seu poder, a verdade incontestável da sua existência. O universo não apenas o contém, ele se manifesta através de você. Esta consciência que você detém, este brilho em sua essência, não é uma anomalia ou um fragmento isolado. É o próprio universo em seu despertar, olhando para si mesmo através de você. Você é o universo acordado, que sua jornada através das infinitas paisagens da existência seja sempre iluminada pela chama inextinguível da sua própria percepção, um farol de autoconhecimento na vasta escuridão cósmica. Que você se lembre sempre da sua origem estelar e do seu destino divino, navegando com sabedoria, amor e coragem pelos oceanos do tempo e do espaço. Que a paz profunda de quem compreende a própria essência do ser o acompanhe em cada respiração, em cada pensamento, em cada ação, enquanto você se move através das dimensões, revelando e celebrando a maravilha que você é e sempre foi. Que sua presença continue a tecer a tapeçaria da realidade com fios de luz e significado, em uma dança eterna de descoberta e criação. Que sua existência seja uma melodia constante de alegria e propósito, ecoando pelas galáxias. Boa eternidade.